Cumprimentar a todos meus irmãos. Nesta manhã eu quero fazer aqui um resumo teológico da nossa lição da Escola Dominical. Tem como tema justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Então, a doutrina da justificação é a espinha dorsal de todas as Escrituras. A palavra justificação é um termo técnico e teológico para a salvação. Portanto, justificação é declarar um culpado inocente. A justificação dá-nos a ideia de um tribunal, porque se trata de um termo judicial. Mas nos diz a Bíblia que Deus irá nos justificar antes do tribunal. É certo que todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 11. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que seremos justificados antes do tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo seremos apenas avaliados as nossas obras, onde recebemos os galardões e as premiações. Apocalipse 22, versículo 21. Eis que cedo venho, meus galardões está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, justificar é declarar um culpado inocente. O homem pode, sim, declarar um justo, inocente. Mas somente Deus pode declarar um culpado inocente, ou um injusto, justo. Somente Deus. Portanto, meus amados irmãos, por que nós somos justificados somente pela fé? Porque Jesus foi o nosso substituto. O homem pecou e o seu pecado afetou a santidade de Deus. E a santidade de Deus exigia do homem a sua morte. Como está escrito em Ezequiel, capítulo número 18, versículo 4, nos mostra ali que a alma que pecar esta morrerá. Essa era a satisfação da justiça de Deus, a morte do pecador. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que preparou algo para o homem, um substituto, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Ora, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que a ira de Deus fosse aplacada, para que a ira de Deus fosse satisfeita, tinha que haver a morte do pecador. Tinha que haver derramamento de sangue. É por isso que os cordeiros mortos nos altares de Israel serviam para cobrir o pecado do homem, para que Deus pudesse assim ter contato com ele. Mas esses cordeiros não tinham o poder de tirar o pecado, simplesmente cobrir. Mas esses cordeiros apontavam o verdadeiro cordeiro que haveria de tirar e arrancar o pecado do homem, satisfazendo total a justiça de Deus. É por isso que lá no capítulo 53 do livro de Isaías, e o versículo número 7, nos mostra que Jesus seria o cordeiro mudo, né? Que seria levado ao matadouro, no qual não poderia abrir a sua boca. E é verdade que esse cordeiro não tinha o poder só de cobrir o pecado, tinha o poder de arrancar o pecado. E João Batista vai falar isso no capítulo 1, versículo 30 do livro de João. Ele diz assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro tinha o poder de tirar o pecado. Então Jesus era o nosso substituto. Ele haveria de levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, seria moído na cruz do Calvário, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53. Então ele iria levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todas as nossas injustiças. Ele seria o nosso substituto. Ele haveria de morrer pelos nossos pecados. É por isso que Paulo, quando escreve uma das suas cartas, não me falta memória, a Timóteo, ele fala que Jesus veio para morrer para os pecadores. Jesus veio para morrer para os pecadores, no qual ele, Paulo, era o principal dos pecadores. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo número 2, e o versículo 24, ele fala que Jesus levou sobre si, em seu corpo, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Paulo mesmo escreve aos Colossenses, no capítulo número 2, versículo 14, ele diz: e ele levou sobre si, quando ele fala assim, e riscando toda a cédula de acusação que estava sobre nós, e os cravou na cruz do Calvário, no qual ele morreu. E ali fez a reconciliação entre nós e Deus. Ou seja, ele nos trouxe a paz através de sua morte. Então Jesus foi o nosso substituto. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados. Então nós somos justificados pela fé, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Em segundo lugar, por que nós somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo? Porque Jesus é a nossa justiça. E por que Jesus é a nossa justiça? Porque a doutrina da imputação nos diz o seguinte: o que é a imputação? É creditar, é debitar, é tirar da conta de um e colocar na conta de outro. E foi isso que Jesus fez.
né? Deus tirou da conta de Cristo a sua justiça, a sua retidão, a sua perfeição e debitou e creditou na nossa conta. E Deus tirou de nós as nossas injustiças, os nossos pecados, os nossos erros e creditou na conta de Jesus Cristo. É por isso que Jesus é a nossa conta. Jesus fez a imputação de nossos pecados. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então é isso que é importante, meus amados e queridos irmãos. Por quê? Porque somos justificados somente pela fé, porque Jesus é a nossa justiça. Quando nós vemos essa doutrina, bem falada por Paulo no capítulo 5 e versículo 12 do livro de Romanos, ele faz falar que quando Adão pecou, o seu pecado, os seus erros e suas falhas foram creditados na nossa conta. Ou seja, se por um homem entrou o pecado e a morte, e esse pecado passou a todos os homens. Então aí a palavra passou quer dizer imputou, ou seja, foi creditado. Então esses pecados, esses erros, foi creditado na nossa conta. Nós somos culpados pelo que Adão fez. É o que Paulo está dizendo ali. Foi imputado, passou a todos os homem, foi creditado na nossa conta. Então nós somos pecadores por natureza e por nascimento. Eu acredito sim. Alguns estão debatendo, mas eu acredito sim no pecado original de Adão, que foi creditado na nossa conta. Mas Cristo, ao morrer na cruz, ele simplesmente também creditou na nossa conta a sua justiça, a sua perfeição, o seu perdão, a sua vida. Porque se por um momento entrou o pecado, por Jesus Cristo entrou o perdão. Se por Adão entrou aí a morte, por Jesus Cristo entrou a vida. Se por um homem entrou a condenação, por Jesus Cristo entrou a salvação. Então Jesus fez a imputação dos nossos pecados. A nossa injustiça foi creditada em Cristo e a sua justiça foi creditada em nós. E é isso que nós estamos lendo, né? É isso que nós estamos estudando nesta manhã. Portanto, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E por que, meus amados irmãos, que Jesus é a nossa justiça? Porque Deus fez isso para nos beneficiar. Deus nos declara sem culpa, porque a nossa culpa foi atribuída a Jesus, lá na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, por que somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo? Porque Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, quando o homem pecou, a ira de Deus se acendeu. E o desejo de Deus é que o homem fosse morto. Então, essa ira de Deus foi satisfeita, foi aplacada com a morte de Jesus Cristo. É verdade que o sangue derramado dos altares de Israel, e era derramado uma vez no ano, no lugar santo do santo, lá na tampa da arca da aliança, que seria chamada de propiciatório, quando o sangue era espargido sobre aquela tampa da arca da aliança, que é chamada de propiciatório, onde era expiado o pecado, ali aplacava, ali satisfazia a justiça de Deus, não por completo, mas acalmava Deus, isso amenizava a ira de Deus, isso fazia com que Deus tivesse paz com o homem tivesse paz com Deus, mas por pouco tempo. Mas a morte de Cristo na cruz satisfez toda a justiça de Deus, porque a cruz de Cristo é a nossa propiciação, a cruz de Cristo é o propiciatório, é a morte de Cristo, o seu sangue foi derramado ali, na presença de Deus, trazendo ali paz, trazendo tranquilidade, trazendo reconciliação entre Deus e o homem, trazendo ali a satisfação total, de uma vez por toda, da justiça de Deus. Então a propiciação realizada por Jesus lá na cruz, onde a cruz era o propiciatório, onde o seu sangue haveria de expiar todos os nossos pecados, tanto os pecados daqueles que estavam no passado, como aqueles que estavam no presente, como aqueles que estavam no futuro. Isso mostra o poder do sangue de Jesus. Então ali a propiciação quer dizer algo favorável. Deus se tornou ali a partir daquele momento nosso amigo, é onde nós se tornamos amigo de Deus através da propiciação realizada por Jesus na cruz do Calvário, satisfez todas as exigências de Deus, aonde Deus agora nos declara sem culpa, porque Jesus, além de ser a nossa justiça, além de ser o nosso substituto, Jesus também trouxe ali a nossa reconciliação. Isso é de suma importância. Então, propiciação significa tornar favorável. Esta é a doutrina que liga o pecador a Deus. Isso é a doutrina que nos dá o entendimento de que Jesus ligou o pecador a Deus e ligou Deus ao homem, satisfazendo total a justiça de Deus. É por isso, meus queridos e amados irmãos,
que quando João escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, ele diz da seguinte forma: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado perante o Pai, a qual é Jesus Cristo justo, no qual faz propiciação pelos nossos pecados. Jesus ali é apresentado como nosso advogado, que nos declara sem culpa perante Deus, mas é apresentado como nosso sumo sacerdote, que diariamente apresenta a Deus ali o seu sangue na cruz por nós. Ele intercede por nós a Deus, mostrando que ele fez propiciação. Ele é a nossa propiciação. Por que somos justificados somente pela fé? Primeiro, porque Jesus é o nosso substituto, ele morreu em nosso lugar. Por que somos justificados somente pela fé? Porque Jesus imputou os nossos pecados na sua conta, nos declarando justo perante Deus. Por que somos justificados somente pela fé? Porque Jesus é a nossa propiciação, é ele que nos traz paz. É por isso que quando Paulo escreve no capítulo 5, verso 1, ele vai nos dizer assim: sendo justificado pelo teu sangue, temos paz com Deus. Jesus é a nossa propiciação. Ele nos trouxe paz, ele nos trouxe a amizade de Deus, ele tirou essa estranheza que o pecado causou entre nós e Deus. Que Deus abençoe. Fica com esse resumo teológico, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.